Olá, você, tudo bem? E chegou o grande dia! Hoje nós vamos fazer um resumo de Reis, novela da Record. Samuel diz que Deus não abandonou o seu povo. A Nainer fica alarmada com o estado do seu exército. Não era para menos, né? Mas também aqueles filisteus acham que são o quê? Sabe o que eles fizeram? Eles foram cutucar Deus com vara curta. Se deram mal. Com a piora do estado de saúde dos filisteus, o rei Gedor define o destino da Arca da Aliança. Qual será esse destino? Você sabe o que vai acontecer com a Arca da Aliança? Se você sabe, deixe aqui nos comentários. Quero ver o que você vai responder. Já dei alguma dica e já dei falando alguma coisa nos resumos anteriores. Depois de cometer uma série de pecados e ficar cada vez mais raivoso, Eliúde acaba sofrendo uma importante punição dada por Deus. Duro é cair nas mãos do Deus vivo. Revoltado, Eliúde se distancia do caminho de Deus. Vai fazer mais bobagem. Meu amigo, minha amiga, você que está nos assistindo, se você gosta do meu trabalho, se você gosta daquilo que nós estamos fazendo, então eu peço que você se inscreva no canal, se você não é inscrito, que você deixe o seu like. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, deixe aqui embaixo um comentário para nós, que nós vamos responder para você. Também você pode dizer da qual cidade você está nos assistindo, dizer o que você está achando da novela, dizer se você tem aprendido algo, porque a novela contém muitos ensinamentos que devem ser observados e aplicados em nossas vidas. A base dessa novela é a Bíblia, então tem muitos ensinamentos sim. E também eu quero dizer para você que se você tem curiosidade, se você quer se antecipar aos resumos, se você quer se antecipar aquilo que vai acontecer, aquilo que a emissora vai gravar, eu tenho aqui embaixo, na descrição desse vídeo, uma playlist dos livros de 1 Samuel e também do livro de 2 Samuel, de onde a Record está retirando as informações para gravar a primeira fase da novela, A Decepção. E vou dizer uma coisa para vocês, eu já estou gravando os vídeos de 1 Reis. Aguarde que daqui a uns dias Reis também vai estar por aí, na descrição dos resumos. Aguarde. Os guerreiros filisteus não conseguem o seu objetivo. Qual que era o objetivo deles? Invadir Israel. Deus enviou uma praga para impossibilitar a batalha. Deus parou tudo. Os filisteus achavam que já estavam com a guerra ganha. Entretanto, o Deus de Israel mostrou quem pode mais nessas batalhas, quem pode mais nessa guerra. De repente, os homens do exército começam a ter protuberâncias em todo o corpo, febre e também sangramentos. O rei do exército, Gedor, havia se programado para terminar de conquistar Israel no decorrer de um mês. No entanto, eles acabaram sendo surpreendidos pelo castigo divino. É aquilo que eu falei antes, foram cutucar Deus com vara curta. Isso não se faz, meu amigo, você não provoque a ira de Deus. Como vocês já viram na novela, os filisteus se apossaram da Arca da Aliança e começaram a sentir o efeito de estarem enfrentando o Deus de Israel. O Deus Dagon, o Deus que os filisteus adoram, teve a sua estátua completamente destruída, do nada. Ninguém empurrou, ninguém derrubou, ninguém arrebentou, mas isso é obra divina, foi Deus quem fez isso. Você pode conferir isso, está lá no capítulo 5 de 1 Samuel. Do outro lado da disputa, os israelitas descobrem por que os filisteus não atacam. O exército israelita estava de prontidão, esperando o inimigo atacar. Não ataca, não ataca, não ataca, até que chegou um ferreiro filisteu e foi até lá para avisar que a guerra foi adiada por causa do estado de saúde dos soldados filisteus que não tinham condições, estavam totalmente debilitados, estavam de cama, estavam com protuberâncias, estavam sangrando e não tinham condições de guerrear. A notícia se espalhou com entusiasmo no meio dos israelitas. E o Samuel aproveitou a calmaria da guerra para dar conselhos ao Ezer. Entretanto, o descanso dos israelitas não deve durar muito tempo. No final do capítulo anterior, um serviçal da família real dos filisteus avisou Malquias, um novo grupo de soldados, em breve estará pronto para o combate. Mais uns dias e eles estarão prontos, quer dizer que vai reiniciar a guerra. Mas e aí, você sabe quem vai vencer essa guerra afinal? Eu vou ler para vocês o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 7, do verso 5 em diante. Diz assim: Disse mais Samuel: Congregai todo o Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa
tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor naquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs em Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Então aqui está um pequeno relato do que vai acontecer. Isso para que você possa ser contextualizado, para que você possa se antecipar aos resumos. E isso aqui também você pode conferir lá na playlist que está na descrição desse vídeo. Samuel faz um pedido especial a Eloá. Qual será esse pedido? Vamos acompanhar e vamos ver qual será o pedido que ele vai fazer a Eloá. Os israelitas são surpreendidos por uma atitude dos filisteus. Qual será essa atitude? Amanhã nós vamos descobrir isso. Rei Gedor conhecerá a fúria de Deus em Reis. Você sabe qual é essa fúria? Vamos ver também. Eu posso dar uma palhinha aqui. O exército do rei Gedor está em sérios apuros. Eles estão muito doentes. Após os filisteus terem roubado a Arca da Aliança, o povo será acometido por diversas pragas. Assustado, o rei se encurvará diante da grandiosidade do Deus de Israel para salvar o restante dos seus súditos. E nos próximos capítulos, rei Gedor ordenará que a arca seja devolvida aos israelitas. A arca trouxe muitos problemas para o povo filisteu. Ou seja, Deus acabou guerreando a guerra dos israelitas. Então, essa guerra é Deus contra os filisteus. Sylvia Pfeiffer é a rainha Anainer em Reis, novela bíblica da Record. Ela lidera a comunidade junto com o marido, o rei Gedor. Ela ainda tem a missão de falar mais alto em meio aos filhos homens guerreiros que coordenam as batalhas na região de Israel. Anainer já mostrou que também dá as cartas no Império Filisteu. A personagem começou a ganhar destaque na segunda semana da novela, quando o seu exército ganhou a primeira batalha contra os hebreus. Primeira batalha, mas não ganhou a guerra. Porque essa guerra, você sabe quem vai ganhar é o exército de Israel, através da ação divina. Deus vai lutar pelo seu povo, Israel. Anainer tem garra, determinação e a certeza do que ela quer. Independente da época ou de ser mulher, ela conquista o seu espaço. Meu amigo, minha amiga, você que está assistindo Reis, a novela da Record, se você está gostando do meu trabalho, então eu peço que você faça uma gentileza para mim, se inscreva no nosso canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com suas amigas. Deixe um comentário aqui para nós, contando alguma coisa, o que você aprendeu. Se tem algum ensinamento que você já pôde aplicar na sua vida. Também, se você é uma pessoa assim muito curiosa, que gosta de se antecipar a tudo, gosta de ter o controle daquilo que está por acontecer, aqui embaixo na descrição desse vídeo eu tenho uma playlist. Essa playlist é relativa ao livro de 1ª Reis e também de 2ª Reis.
Esses 2 livros é a base de onde está sendo extraída essa trama, de onde está sendo gravado esta novela. Portanto, ali está tudo, nos mínimos detalhes. Se você quiser acessar ali, você pode assistir os vídeos e você vai saber aquilo que vai acontecer nos próximos capítulos, antes mesmo da Record gravar e antes mesmo de nós anunciarmos aqui o resumo. Portanto, se você quer se antecipar, o caminho é este. Assista os vídeos da playlist. E nos próximos capítulos de Reis, o que vai acontecer? Ezer se mostra revoltado com algumas atitudes de Marilis. O israelita, que já sabe a verdade sobre seu pai, tem uma conversa sincera com a mãe e se revolta com a falta de sinceridade dela. Agora tem uma pergunta para você que me acompanha. Você sabe o que existe dentro da Arca da Aliança? Sabe o que existe lá dentro? Você sabe? Então responda aqui embaixo. Mas eu já vou dar a resposta para você. A Arca da Aliança é a principal representação de Deus no meio do povo de Israel, que acredita no seu Salvador. Dentro da arca encontram-se os principais símbolos da aliança entre Deus e os israelitas, o seu povo. E o que tem lá dentro? Tem a vara de Arão, as tábuas com os 10 mandamentos e também tem um vaso com maná. O que é o maná? Maná é o pão que Deus mandava diariamente do céu e esse pão alimentou o povo hebreu durante a sua peregrinação pelo deserto. Outra curiosidade da época são os casamentos. As uniões da época eram arranjos feitos pelas famílias para que fossem mantidos benefícios interessantes para ambos os lados. Ou seja, uma negociação. Vai ficar bom para mim, vai ficar bom para você, então você cede um membro da tua família, eu cedo um e acabamos fazendo um casamento e fica bom para ambos os lados. O pai da noiva era responsável por oferecer uma espécie de dote para os familiares do futuro marido. Por outro lado, o noivo presenteava a futura mulher com algo chamado matã, que iria se tornar algo também da esposa após o casamento. Esse agrado não necessariamente era uma quantia em dinheiro, podia ser um objeto pessoal, podia ser também um serviço prestado a ela. A vida de pecado traz sérias consequências para Eliúde em cenas que estão por vir. Eliúde, assim como outros pecadores, receberão uma punição. E por falar em pecado, aqui diz assim, a vida de pecado traz sérias consequências para Eliúde. Mas uma vida de pecado não traz sérias consequências somente para Eliúde. Eliúde é uma novela, é uma representação. Uma vida de pecado traz consequências seríssimas para todo mundo que se envolve com o pecado. O caminho é você ter Jesus como seu advogado, você ter Jesus como seu suficiente e único Salvador. Aí você está livre de cair nas mãos de Deus, porque Jesus é o seu advogado. Então, se você sabe que você está envolvido por demais com seus pecados, então basta você chegar na presença de Deus e ter uma conversa com Deus, confessar seus pecados, se arrepender de verdade, não apenas de lábios, de coração, confessar seus pecados a Deus e assumir que a morte de Jesus foi por sua culpa. Ele morreu por você, ele te substituiu naquela cruz, aquela morte era para você. E assim Deus vai ter misericórdia e vai salvar você do pecado e vai te dar uma nova vida. Eliúde desobedece uma norma divina. E como você acabou de ver na novela, você sabe qual que é essa norma divina. Essa norma era para que ninguém tocasse na arca. E ele tocou. Entretanto, ele não morreu. Por quê? Porque é novela. Se tivesse relatado na Bíblia, ele teria morrido. Samuel conversa com os pais de Eloá. Sobre o quê? Sobre casamento. Ezer conversa com Eliúde sobre o passado dos seus pais. Samuel é chamado para uma missão. Eliúde e outros pecadores recebem uma punição. Deus vai punir o Eliúde por quê? Porque ele tocou na arca, ele não poderia ter tocado a arca. Desde a chegada da arca, os filisteus começaram a morrer de doenças misteriosas. O Gedor se rendeu diante do poder de Deus, como você assistiu ontem em Reis. Acometido pela praga divina, que tem sintomas similares à peste negra, o rei foi convencido a devolver a Arca da Aliança para os hebreus, que são seus legítimos proprietários. Os filisteus estavam prestes a invadir Israel novamente e tomar mais cidades. Entretanto, veio a praga.
que cancelou os planos dos soldados. Aos poucos, todos os homens do reino filisteu começaram a ter febres, tumores ao redor do corpo e dores generalizadas. Ainda sem acreditar no poder de Deus, duvidando, Regdor decidiu enviar o artefato à cidade de Gate. Lá a arca ficou por um mês e deixou os moradores da cidade de Gate à beira da morte. Ou seja, ele tirou a arca do palácio e mandou para Gate. O que aconteceu? Gate adoeceu. Todos os homens da cidade de Gate adoeceram. Muito bem. A arca sai de Gate e vai para outra cidade, para a cidade de Efron. E o que aconteceu? A mesma coisa. Os homens da cidade de Efron adoeceram. Aí a arca sai de Efron e vai de volta para o palácio real. E a praga estava fazendo cada vez mais vítimas no meio dos filisteus. Os sacerdotes da região então decidiram se reunir com o rei para forçar o rei a mudar de ideia, fazer com que ele devolvesse a arca da aliança aos hebreus. Estes homens então imploraram ao rei para que devolvesse a arca do povo hebreu. Estes homens eram sábios, os filisteus, e recomendaram aos nobres que, além de devolver a arca, fizessem uma oferta para acalmar a ira de Deus. A ideia seria fabricar tumores de ouro e também ratos de ouro, um para cada governante, um para cada cidade. E esses artefatos de ouro seriam enviados ao povo hebreu juntamente com a arca. Ogedor ficou contrariado, mas aceitou a humilhação em prol da recuperação do seu povo. Ele não tinha saída, ele tinha que aceitar. Se ele não aceita, o que iria acontecer? Todos os filisteus iriam morrer. Então Ogedor aceitou em prol do seu povo. Por causa da doença, a economia local também foi duramente impactada, já que os operários também foram acometidos pela infecção. Os operários são do sexo masculino, homens, todos os homens do reino foram acometidos pela infecção, todos ficaram doentes. E o que aconteceu? Virou um caos a terra dos filisteus. Meu amigo, minha amiga, se você está gostando do meu trabalho e se você não é inscrito no meu canal, eu peço que você se inscreva no canal. Também deixe um like se você está gostando. E se você tem alguma dúvida, pergunte, faça um comentário, tire suas dúvidas, questione. Também, se você é uma pessoa que está bastante interessada em saber o que vem por aí, quer se antecipar aos fatos, agora não é uma, eu tenho duas playlists aqui embaixo na descrição desse vídeo. Uma é relativa aos dois livros de 1º e 2º Samuel, e a outra é relativa ao livro de 1º Reis e 2º Reis. Essa ainda não está pronta, mas você já pode ir assistindo aos vídeos. Vai ajudar você a se contextualizar, vai ajudar você a entender mais e vai te colocar mais a par da situação, porque esses livros é a base de onde está sendo escrita a novela Reis. Daqui a um pouco eles vão avançar, vão pegar outros livros, mas por hora é Samuel. Daqui a um pouco vem Reis, vem Eclesiastes, vem Salmos, vem Provérbios e por aí você vai. Então, se você quer se contextualizar, se você quer ir mais além, então o caminho é esse. Clique nos links das playlists e assista aos vídeos. O povo hebreu, por sua vez, continua a postos caso uma nova invasão aconteça. Abiel ficou tão paranoico com a possibilidade da guerra que começou a desconfiar dos próprios aliados. Obed insistiu para que Samuel fosse levado para ajudar na estratégia em campo de batalha, por ser profeta de Deus. Samuel está firme com o plano de reconstruir o tabernáculo em Siló. Ele continua na cidade com o propósito de trazer conforto aos hebreus que vêm até ele em busca de conselhos espirituais. E o Samuel chega ao acampamento de Bet-Semes após receber um chamado. Nos próximos capítulos de Reis, novela da Record, Samuel chega ao acampamento de Bet-Semes, convoca seu povo após ser chamado para uma nova missão. A importante tarefa na vida de Samuel acontece após ele surpreender Eloá com um pedido de casamento. Samuel pediu a Eloá em casamento. Animada, a jovem aceita a proposta e o rapaz conversa com o pai da noiva, que também vai concordar com a união. Ezer se revolta com a falta de sinceridade de Marilis, sua mãe. Samuel chega ao acampamento de Bet-Semes. E ainda mais, Eliúde passará dos limites e peitará a Deus por teimosia. Eliúde está muito chateado desde que descobriu
que os filhos de Eli roubavam as ofertas destinadas a Deus e as usavam para consumo próprio. Eliúde também ficou ainda desgostoso após seu filho Zífer ter morrido durante a batalha. É nesse contexto que o personagem estará quando decidir descumprir a norma divina de nunca olhar para dentro da Arca da Aliança. A arca voltou para as mãos dos verdadeiros donos, e o camponês ousará olhar dentro do baú que guarda a vara de Arão, um pote de maná e as 2 tábuas contendo os 10 mandamentos. Curioso, ele vai dar uma espiadinha. Não, é só uma espiadinha. Os objetos que estão dentro da Arca da Aliança. E junto com outros hebreus cairá morto. Josué também fará o mesmo. Também terá o mesmo destino do Eliúde. Deus é bem claro a respeito disso. Não é para olhar dentro da arca. Vou ler aqui para vocês um relato bíblico de onde eles se espelharam para fazer essa cena. Este relato está em 1 Samuel, capítulo 6, dos versos 19 a 21. E o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia subsistir perante este santo Senhor Deus? E a quem subirá de nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriat-Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós. Este é o relato bíblico que serviu de base para eles fazerem a cena onde vai morrer o Eliúde e mais amigo dele. Eu tenho uma pergunta para você. Você sabe me dizer se o Eliúde existe na Bíblia? Sim ou não? Deixe sua resposta nos comentários. Meu amigo, minha amiga, você que está nos assistindo, que você gosta de assistir Reis, novela da Record, se você está gostando do meu trabalho, então peço a você uma gentileza. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Se você está gostando, deixe seu like, comente. Por exemplo, agora, responda, você sabe se o Eliúde existiu na Bíblia? Sim ou não? Também, se você é uma pessoa extremamente curiosa e gosta de estar sempre na frente, quer se antecipar o que vai acontecer, e aqui embaixo na descrição desse vídeo eu tenho 2 playlists. A primeira playlist é dos livros de Samuel, 1º e 2º Samuel, e agora eu já estou gravando a segunda playlist, que vai ser do 1º e 2º livro de Reis. Então assista esses vídeos que vai fazer com que você possa se contextualizar, que vai te antecipar aquilo que vai acontecer na novela, os próximos capítulos. Está tudo relatado ali. Vocês assistiram a novela ontem, vocês viram tudo o que aconteceu a respeito da saída da arca da Filistia, retornando para o povo de Israel. Então eu vou ler para vocês o relato bíblico onde que eles se espelharam para fazer tudo isso. O relato bíblico está em 1 Samuel capítulo 6. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: que faremos nós com a arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram: se enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém sem falta envieis uma oferta pela expiação da culpa. Então sereis curados, e se vos fará saber por que a sua mão não se retira de vós. Então disseram: qual é a expiação da culpa que lhe havemos de enviar? E disseram: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro. Porquanto a praga é a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, umas imagens das vossas hemorroidas e dos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de cima de vós, e de cima do vosso Deus, e de cima da vossa terra. Por que, pois, endurecereis o vosso coração, como os egípcios e Faraó endureceram os seus corações? Porventura, depois de os haver tratado tão mal, os não deixaram ir, e eles não se foram? Agora, pois, tomai e fazei vós
um carro novo e tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não tenha subido jugo, e atai as vacas ao carro, e tirai delas os seus bezerros, e levai-os para casa. Então tomai a arca do Senhor, e ponde-a sobre o carro, e colocai num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhe haveis de oferecer em expiação da culpa, e assim a enviareis para que se vá. Vede então, se ela subir pelo caminho do seu termo a Bet-Semes, foi ele que nos fez este grande mal. E se não, saberemos que não nos tocou a sua mão, e que isto nos sucedeu por acaso. Assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas que criavam, e as ataram ao carro, e seus bezerros encerraram em casa. E puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre, os ratos de ouro, e com as imagens das hemorroidas. Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes, e seguiam o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita e nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas, até o termo de Bet-Semes. E andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo, no vale. E levantando os seus olhos, viram a arca e vendo-a se alegraram. E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali onde havia uma grande pedra. E fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam os objetos de ouro, e puseram-nos sobre aquela grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor no mesmo dia. E vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação da culpa. Por Asdode, uma; por Gaza, outra; por Ascalon, outra; por Gate, outra; e por Ecrom, outra. Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencente aos 5 príncipes, desde as cidades fortificadas até as aldeias e até Abel. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor ainda está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. E o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderá subsistir perante o santo Senhor Deus? E a quem subirá de nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriat-Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós. A rainha Anainer faz uma proposta à mulher de Lucier. Ada é surpreendida por um questionamento da filha e se vê em uma saia justa e fica sem saber como responder. Após ser convocado para a tarefa, Samuel chega ao acampamento de Bet-Semes e se apressa para convocar o seu povo. E Samuel falou a todo o povo de Israel, dizendo: se voltardes de todo o vosso coração para o Senhor, tirando do meio de vós os deuses estranhos, as astarotes, se vos apegardes de todo o vosso coração ao Senhor, e só a ele servirdes, então ele vos livrará das mãos dos filisteus. Os israelitas afastaram os Baalins e as astarotes, e serviram a um só Senhor, o verdadeiro Deus de Israel. Isso está escrito lá em 1 Samuel, capítulo 7, dos versos 3 a verso 4. O comportamento da rainha Anainer provoca desconfiança de Lecer. As últimas atitudes da rainha deixam Lecer de orelhas em pé. O filho de Gedor não esconde que está desconfiado do comportamento da rainha em cenas que ainda estão por vir. Você ainda vai ver isso acontecer. Então, meu amigo, minha amiga, você que me assiste, você que gosta da novela Reis, que curte os resumos aqui no meu canal, eu peço que, se você não é inscrito, inscreva-se no meu canal, ative o sininho. Ativando os sininhos, o YouTube avisa você sempre que tem vídeo novo no canal.
Também deixe seu comentário, pergunte, responda, questione. Fique à vontade para fazer comentários aqui nesse canal. Também eu quero avisar você que na descrição deste vídeo eu tenho duas playlists. A primeira playlist é relativa ao primeiro e segundo livro de Samuel, que são os livros de onde foi extraída a novela que você está assistindo no momento. Também tem a segunda playlist relativa aos livros de Reis, primeiro Reis e segundo Reis, que também vai fazer parte futuramente da novela Reis. Então, se você quer se antecipar aos fatos, é só você assistir a essas playlists. Malquias quer reconquistar Lavínia a qualquer custo na novela Reis. O príncipe filisteu foi capaz de até usar o próprio filho para que Lavínia não saia da Filístia. Cabra safado, hein? Lavínia insistiu que quer voltar para Israel. Entretanto, Malquias deixou bem claro que ela só sai de lá sem o Belá. Inclusive, o Malquias foi irônico com a Lavínia. Ele disse assim: você tem 5 dias para curtir os últimos momentos juntos com o nosso filho. Até pouco tempo, Lavínia não sabia que Malquias fingia ser um hebreu para descobrir os segredos do povo e apenas se casou com ela para manter a farsa. Machucada, a jovem não consegue perdoá-lo. Mas também o cabra é muito safado, né? Eliúde está na contagem regressiva para morrer. Aliás, o Eliúde morreu no episódio de hoje da novela. Morreu por quê? Porque Deus havia falado que não era para tocar na arca. Mesmo com os protestos dos amigos, o hebreu abriu a tampa da arca da aliança e ousou olhar o que há dentro, mesmo com a proibição de Deus. A ousadia do homem chamou a atenção de alguns moradores de Bet-Semes, e algumas pessoas aliadas ao Eliúde repetiram o ato, ao ponto de que Abiel não conseguia domá-las. Até agora, eles ainda não foram punidos por Deus por causa da desobediência. Ou melhor, hoje Eliúde e os demais desobedientes foram punidos por Deus por causa da desobediência. O castigo tarda, mas não falha. E este foi o resumo de Reis, a novela da Record. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.